Além de Natal, a gente também vive uma época de Copa, né? E eu estou aí aproveitando bem esses momentos, tentando ver alguns dos jogos. E é interessante que nesse momento de Copa, uma das conversas que mais a gente tem é quem venceu, quem perdeu, quem classificou, quem desclassificou, ou quem a gente acha que vai vencer, quem a gente acha que vai perder. Boa parte das nossas conversas falam sobre vitórias e também sobre derrotas. E eu acho interessante como isso de alguma forma nos cativa, né? Como isso de certa forma também nos prende. E eu acho que de certa forma isso nos prende tanto, porque lá no fundo a gente sabe que a nossa vida ela também é formada por vitórias e por derrotas. Essa é, na verdade, uma grande metáfora de vida. Todos nós temos nossos desafios e muitas vezes nós superamos esses desafios, muitas vezes não. Nossa vida é cheia de vitórias e de derrotas. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Até nessa época do ano, é normal que a gente faça aí uma retrospectiva. Veja quantas derrotas a gente teve, quantas vitórias a gente teve, e a gente faz mais ou menos o balanço para nós vermos se nós tivemos um ano bom ou não. E falando sobre vitórias e derrotas, queria mostrar para vocês um vídeo que de fato me chamou muita atenção durante a semana e que pode nos ajudar muito a entender o tema de hoje. A vida é feita de derrotas, muito mais do que vitórias. Essa máxima vale para a maioria de nós mortais. Minha vida sempre foi e continua sendo um festival delas. Nas profissões, nos esportes, nos relacionamentos. Cada colocação profissional teve antes dela diversas rejeições. Cada aprovação, um teste para uma novela, um filme, uma série de reprovações e diversas rejeições por não sei quantos produtores, diretores, autores. Cada amor, desamores. E por não ter medo de perder, nós, os calejados no fracasso, os que insistem numa busca, costumamos ganhar. Quem nunca se perdeu dificilmente tem a chance de se encontrar. Eu vejo muita gente desanimar com as derrotas. Talvez lhes falte experiência. Eu, o poeta dos derrotados, representante fidedigno deles, posso dizer, não importa quantas derrotas você tem na vida, você só precisa de uma vitória. Thiago Braz perdeu dezenas de provas de salto para o francês, venceu uma e é campeão olímpico. Walt Disney foi deixado de lado porque não seria criativo o suficiente, criou o Mickey. Michael Jordan foi rejeitado por um dos seus primeiros técnicos porque não tinha coordenação motora suficiente. Abraham Lincoln perdeu 11 eleições até se tornar o mais famoso presidente dos Estados Unidos. O amor que você tem hoje foi adubado por vários relacionamentos fracassados, mas a lembrança está nas vitórias. A vida é maravilhosa por isso, não é? Nós temos sempre uma nova chance. Fracassou em algum teste, uma prova, um concurso, uma concorrência essa semana? Aprenda com os erros. Vamos fazer melhor no próximo desafio, porque ele vai vir e a cada queda um aprendizado. Não perca a oportunidade de aprender com o erro. Ele é o seu melhor professor. Façamos como o filósofo Epicteto. As dificuldades é que mostram o que os homens são. Não desanima. Imita os mestres das artes marciais que quando um aluno cai, ele manda que ele se levante e lute novamente. Da minha parte, foi só mais um tomo. Esse texto é do professor Mário Gana e pode ser usado em qualquer momento da vida, por qualquer pessoa. Semana que vem tem mais. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Eu achei esse texto muito interessante. Ele fala justamente de tantas vitórias e derrotas que todos nós temos. Tem muitas coisas aqui a gente poderia falar, mas tem um ponto que eu gostaria de falar um pouquinho mais. Ele comenta ali que não importa quantas derrotas a gente tenha na vida, basta apenas uma vitória. Uma vitória muda tudo.
E é verdade. Sabe, essa semana, quem estava acompanhando um pouco da Copa, nós vimos que grandes estrelas ficaram muito decepcionadas e tristes quando perderam a partida e foram desclassificadas. Por quê? Por que ficaram tão desolados? Porque nunca tiveram esse título. O título de campeão de Copa eles nunca tiveram. E eu garanto para vocês que se eles já tivessem sido campeões em edições anteriores, o sentimento seria muito mais fácil de lidar. Sabe, uma coisa que eu queria que vocês gravassem até aqui, e isso é bem importante, pessoal. A vida é feita de vitórias e de derrotas. E uma grande vitória muda a forma como nós enxergamos todas as derrotas. Uma grande vitória pode mudar a forma como nós enxergamos a nossa vida como um todo. E sabe por que isso é tão importante hoje? Porque a época que a gente vive, mais importante do que a Copa do Mundo, a época do Natal, ela nos fala de que a maior vitória da nossa existência já foi conquistada. E essa vitória que já foi conquistada, muda a maneira como nós olhamos nossas derrotas, muda a maneira como nós olhamos as nossas vitórias, muda a maneira como nós enxergamos a vida. E tem muitas pessoas que vão vivendo a sua vida sem se dar conta dessa grande vitória, sem viver a sua vida à luz dessa grande vitória, desse grande título que a gente já conquistou ou que já foi conquistado por nós. E eu queria, é muito importante, que eu explique isso um pouquinho para vocês. A espiritualidade cristã, ela ensina que em algum momento, um Deus bom e perfeito cria um mundo. E esse mundo era um reflexo da sua bondade e da sua perfeição. Era um mundo completo, um mundo completamente harmonioso e perfeito. E como uma coroa dessa criação, Deus cria um ser humano, um ser diferenciado. Pessoal, aqui a gente não vai discutir, nem estamos, e nem é nossa intenção, discutir se o mundo foi criado em dias ou em milhões de anos. A grande questão é que esse processo foi conduzido de forma intencional por um Deus maravilhoso e perfeito. E como coroa dessa criação, Ele fez esse ser diferenciado. Nós, seres humanos, dotados de uma habilidade incrível, de fazermos escolhas, de termos liberdade, seres relacionais pela sua natureza, o que não nos surpreende muito, afinal de contas, nós fomos criados por um Deus que é amor, um Deus que é amor, e Ele nos cria naturalmente para nós nos relacionarmos com Ele. Mas o que a fé cristã ensina, e isso é muito importante, é que em algum momento da história, os nossos primeiros pais, que foram criados para viverem com Deus, rompem esse relacionamento com Ele, porque queriam viver a vida do seu próprio jeito, porque não queriam estar submissos à autoridade do Deus Criador que os fez, por mais que essa vontade era boa, perfeita, eles não queriam estar submissos, por quererem viver a vida do seu próprio jeito, eles rompem esse relacionamento. Eu acho que a melhor maneira de eu explicar isso para vocês é da seguinte forma: imagina que a minha mão, em certo momento ela vira para mim, para o corpo, e diz assim, que não quer mais viver conectada ao corpo. Não quero mais viver conectado a ti, corpo. Quero viver a vida do meu próprio jeito. Mas por quê? Porque eu não quero mais ficar pegando o que você quer. Não quero mais ficar encostando naquilo que você quer. Eu quero ir aonde eu mesmo entender. E encostar no que eu quiser, mesmo que eu me machuque. Imagina que a minha mão fala isso para mim. Dá para entender? E agora eu digo para ela, mas você foi feita para pegar as coisas. O seu propósito está nisso. Se você se desconectar do corpo, você perde seu propósito. Mas eu quero do mesmo jeito. E ainda diz, numa última tentativa, eu argumento para ela, digo assim, mas se você se desconectar de mim, mão, se você se desconectar do corpo, você vai morrer. Não vou não. Vai sim. Não vou não. E agora imagina que essa mão, ela se amputa de mim, assim, ó, e cai no chão e começa a se retorcer e diz, viu, eu não morri. E eu digo para ela, você tem alguma energia residual, mas daqui a pouquinho passa, você está morrendo. A mesma coisa os seres humanos fizeram com Deus. Eles romperam o relacionamento.
E Deus avisa eles, mas o propósito de vocês viverem é vocês estarem conectados a mim. O sentido da vida de vocês descobrem junto comigo. Se vocês se desconectarem de mim, não vai ter mais propósito. Se vocês se desconectarem de mim, vocês vão morrer, porque vocês foram criados para viverem conectados a mim. Essa é a natureza de vocês. Mas mesmo assim, os nossos primeiros pais rompem esse relacionamento. Por isso, pessoal, é importantíssimo. Pecado é muito mais do que fazer coisas erradas, mentir, roubar, falar mal dos outros. Pecado é se desconectar de Deus. Pecado é não dar a devida atenção e glória para Ele. Pecado é não fazer de Deus o relacionamento base da nossa vida. Isso é pecado. Bom, e o pecado traz consequências. A gente perde a nossa noção de propósito. A morte entra no mundo mais. Depois do rompimento com Deus, os seres humanos se tornam seres mais frágeis. Nossa autoestima é abalada. Por quê? Porque nós fomos criados para ter a nossa noção de valor a partir de Deus. Nós nos tornamos seres mais inseguros, mais ansiosos. Ansiedade quem não tem? Por quê? Porque nós fomos criados para construir a nossa noção de segurança em Deus. Essa é a ideia. Nós agora passamos a nos relacionar de uma forma mais difícil com as pessoas ao nosso redor, porque nós nos tornamos seres mais egocêntricos. Nós que fomos criados agora para representar a Deus diante da criação, começamos a abusar dessa criação, e a gente percebe que esse rompimento de relação começa a afetar o mundo inteiro. O mundo inteiro agora é afetado por causa do nosso pecado. Por isso que o mundo não é bom e perfeito como ele foi criado para ser. Mas sabe o que é interessante dessa história? Da nossa história? É que Deus nunca desistiu de nós, em nenhum momento. E esse Deus, Ele permanece nos amando, e desde o primeiro momento, Ele vai até o nosso resgate. E um dos movimentos mais importantes que a Bíblia registra, é que Ele pega um casal, que não podia ter filhos, Abraão e Sara, cura a esterilidade deles, e permite que eles tenham um filho, e esse filho tem outros filhos, e assim por diante, e deles se forma um povo. O Antigo Testamento inteiro fala desse povo, o povo de Israel. E a ideia de Deus, era que esse povo fosse uma nação diferente, que vivesse de uma forma diferente, e que a partir deles as pessoas, os outros povos olhassem, e dissessem: olha só, vale a pena viver com Deus, olha só o que nós perdemos. Porém esse povo não faz exatamente isso, eles não vivem como deveriam, mas existe uma promessa, que um dia diante deles, um dia a partir deles, deste povo, viria alguém que salvaria a humanidade e que restauraria o mundo. Uau! Bom, por mais que as pessoas esperavam isso, elas não estavam preparadas para aquilo que realmente viria. Quando realmente acontece, foi algo muito mais maravilhoso do que qualquer um imaginou. E eu vou ler isso com vocês a partir de um relato que está em Mateus 1,18. Dá uma olhada aqui comigo. Foi assim: o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa.
mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Séculos antes havia essa profecia, que dizia que um dia viria alguém, e esse alguém seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. As pessoas daquela época acreditavam que isso significava que um dia eles teriam um governante, um rei, que seria tão bom, mas tão bom, tão justo, que seria como se Deus estivesse com a gente. Era assim que eles acreditavam. Eles nunca imaginaram algo muito importante, que quando essa profecia dizia que Deus estaria conosco através dessa pessoa, o profeta estava sendo realmente literal. Literal. Pessoal, o que José aqui aprende é algo muito, muito importante. Jesus não é apenas um mestre, Jesus não é apenas um governante, Jesus não é um anjo, não é um ser angelical, Jesus é o próprio Deus. Um milagre extraordinário acontece, uma pessoa fica grávida a partir da atuação direta de Deus através do Espírito Santo, e Deus entra na história. Você imagina? Deus que cria um mundo perfeito, Ele vê aquele mundo se destruindo, e Ele não fica sem fazer nada, Ele entra nessa história para restaurar esse mundo. Sabe, imagina que algo que você ama muito, talvez um filho, está passando por um grande problema, está se afogando numa piscina. O que você faz? Você fica lá do lado da piscina e diz: não, mas eu ensinei ele a nadar, uma hora vai dar certo. Não, afundou um pouquinho, mas daqui a pouquinho vai. O que você faz? Você pula na piscina. Deus faz isso. Ele entra na história para nos salvar. Essa é a ideia. A gente pensa que isso talvez seja um pouco difícil de acreditar, né? E talvez a gente acredite que para José foi mais fácil. Não foi. Se existe um povo na história da humanidade que jamais acreditaria nisso, ou que estava muito propenso a não acreditar nisso, era o povo judeu. Eles acreditavam que o nome de Deus era algo tão santo, tão sagrado, que nem poderia ser dito, que ninguém poderia olhar diretamente para Deus sem morrer, devido à santidade e à grandiosidade de Deus. Para eles era inconcebível que um dia Deus se tornasse um ser humano, mas tanto José, quanto Maria, quanto depois diversos seguidores, foram convencidos de que isso era verdade. Jesus é o próprio Deus que entra na história. Bom, e entra com um propósito específico. Ele não veio aqui para dar um passeio, né? Aliás, isso aqui é bem importante. Às vezes a gente não se dá conta do que isso significa. Olha só, esse autor aqui chamado J.I. Packer, ele fala o seguinte: o Todo-Poderoso surgiu na terra como um bebê humano indefeso, incapaz de fazer mais do que permanecer deitado, olhar o teto se remexer e fazer barulhos, tendo de ser alimentado, trocado e ensinado a falar como qualquer outra criança. Quanto mais você pensa nisso, mais impressionante fica. Talvez um dos nossos problemas é que a gente já está tão acostumado com a história do Natal que a gente não percebe o quanto ela é preciosa. Você já parou para pensar que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, virou um bebê? Como qualquer bebê. Incapaz de se sentar, precisando ser alimentado e trocado. Esse é o tamanho do amor dele por nós. E como eu disse, ele não veio para simplesmente passear, ele veio com uma missão específica. O anjo diz: você deverá dar o nome de Jesus, que significa literalmente Deus salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus vem com a missão de salvar a humanidade e restaurar o mundo que tinha se quebrado. Bom, e aqui está a nossa grande vitória. Esse Jesus, que é o próprio Deus que se faz ser humano, vem ao mundo. Nós lembramos isso no Natal. E Ele nos salva.
Eu achei interessante no vídeo que nós vimos no início, se falou que antes de uma vitória, ou toda vitória é precedida de muitas derrotas, vocês viram isso? A cruz parecia uma grande derrota, mas se tornou a maior vitória. Porque quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele assumiu o perdão dos nossos pecados. E quando Ele ressuscitou, Ele nos trouxe uma nova vida. Isso significa que agora é possível nós voltarmos a viver com Deus, podermos experimentar aquilo que a gente perdeu no paraíso. É possível a gente voltar a se sentir seguro, feliz, com propósito, com sentido, com paz, como nós fomos criados para viver. E a história continua. E isso que Jesus fez muda absolutamente tudo. Sabe aquilo que eu comentei antes? Uma vitória muda toda a nossa vida? Lembra disso? Lembra disso? O que Jesus fez muda a nossa vida, às vezes a gente não se dá conta. Primeiro, muda a nossa forma como a gente enxerga as nossas derrotas. Nos traz consolo e esperança. Sabe, se qualquer um de vocês passar por um problema, ok? E de repente conta para mim, Jorge, estou passando por isso. E eu der uma batidinha nas costas, assim, dizer, não fica assim, isso vai passar, estamos aí, estamos juntos. Ajuda, não ajuda? Ajudaria ainda mais se de repente eu dissesse assim, olha, eu também já passei por isso. Quando a gente encontra alguém que já passou pela mesma coisa que a gente, ajuda um pouco mais, não é? Eu também já passei por isso, e cara, vai dar certo, não se preocupa, consola. Você já parou para pensar que o fato de Jesus ser o próprio Deus que se faz um ser humano, nos ajuda a em qualquer momento contarmos as nossas angústias para Ele, e de alguma forma no nosso coração a gente pode sentir Ele dizendo, vai dar tudo certo. Mais do que isso, eu sei como é, eu também já passei por isso. Esse Deus se fez um ser humano e passou por aquilo que a gente já passou. De repente a gente pode chegar diante dele e dizer, Deus, eu estou me sentindo muito mal, porque eu fui traído, uma pessoa que eu amava muito me decepcionou. Sabe o que Jesus diria nessa hora? Eu sei como é, eu estou junto. Talvez a gente pode chegar diante dele e dizer assim, Deus, eu estou muito triste, porque eu me sinto sozinho, as minhas pessoas mais próximas me abandonaram. Ele diria, eu sei como é, já passei por isso. Talvez a gente poderia chegar diante dele e dizer, Deus, eu me sinto ferido fisicamente, emocionalmente, estou passando dificuldades enormes. Ele diria, eu sei como é, e eu estou junto. Jesus é Deus conosco. Uau, consolo. Mais do que isso, esperança. Algo que Jesus nos ensina é que, não importa o que nos aconteça, um dia nós estaremos diante dele, e se nós vivermos com Jesus, nós poderemos desfrutar a eternidade com as pessoas que nós amamos, com o Deus que nós amamos, no mundo que é completamente bom, como Deus criou para ser. Sabe, diante dessa realidade, imagina isso, você um dia na eternidade, desfrutando de um mundo perfeito, junto com Deus e com as pessoas que você ama, talvez algumas das pessoas que já foram e você sente falta. Diante disso, um problema como de repente um período de desemprego se torna menor. Diante disso, um problema de repente como uma crise financeira se torna menor. Diante disso, um problema como um problema de saúde, por mais grave que seja, se torna menor diante da eternidade que nos aguarda. Então, isso que Jesus nos traz é consolo, é esperança, e isso nos ajuda a vivermos as nossas derrotas de uma forma diferente. Não só isso, nos ajuda a termos uma outra dimensão das nossas vitórias. Desculpa, mas assim, quem não conhecia Jesus, a história do Natal e aquilo que Ele fez por nós, vai achar que vitória é ter sucesso, é subir na carreira, é impressionar as outras pessoas, é mostrar que é alguém na vida, é de repente encontrar sucesso e prestígio pessoal. Depois que a gente conhece a Jesus, a gente percebe que vitória é muito mais do que isso. Vitória está com Ele na eternidade. Vitória é às vezes a gente deixar o nosso conforto, a nossa glória,
para ir ao encontro de pessoas que precisam e que não merecem, como Ele fez. Vitória é aprender a se doar. Vitória é aprender a olhar menos para si mesmo e mais para quem está ao nosso redor e mais para esse Deus. Isso é vitória. Viver com Ele, entender o que Ele é, quem Ele é e o que Ele fez, muda completamente como a gente lida com cada vitória e com cada derrota. Talvez algumas vitórias que a gente tenha, que pareciam extraordinárias, não são tão grandes assim. Talvez algumas vitórias pequenas, que nos passariam despercebidas, se tornam extraordinárias. Muda tudo. Bom, e essa história continua. Esse Jesus que agora nos salva, Ele reúne novamente um povo para si, só que agora esse povo não se chama mais Israel, se chama igreja. E a gente já comentou algumas semanas atrás, a caminhada cristã não é uma caminhada sozinho. É uma caminhada em conjunto, em comunidade. Deus reúne um povo para si, para viver de uma forma diferente, para que outras pessoas vejam essas pessoas se relacionando e vejam, olha só, é assim que a vida foi criada para ser, olha como viver com esse Deus é bom, olha como essas pessoas se reúnem, olha como elas vivem, olha como elas fazem diferença. Sabe, Jesus não disse para nós, você é sal da terra, você é luz do mundo. Ele disse, vocês são luz do mundo. Plural, porque nós, como comunidade de discípulos de Jesus, nós podemos viver de uma forma diferente e mostrar para as pessoas que não estão aqui, que viver com Deus é o melhor. Para que um dia que Ele volte, para restaurar o mundo, nós estejamos junto com aqueles que estão com Ele. Nós e o maior número de pessoas possível. Às vezes a gente se pergunta, por que Deus não termina logo com o mal? Gente, porque depois do pecado, se Deus terminasse com todo o mal, Ele teria que terminar com a gente junto. Nós fazemos parte do mal. Mas quando nós vivemos com Jesus, quando nós nos rendemos, quando nós nos arrependemos da nossa rebeldia, ou de não incluirmos Ele na nossa vida como nós deveríamos, nós passamos a viver de novo como parte do seu reino, e o dia que Ele vier, nós não mais estaremos entre os rebeldes, mas entre o seu povo. Essa é a história da humanidade de acordo com a Bíblia. Cá estamos, e a gente percebe como esse Jesus conquistou a maior vitória da nossa existência, que muda a maneira como nós vivemos. A grande questão é, diante da grande vitória de Jesus, é impossível você e eu ficarmos indiferentes. Imagina que uma pessoa te pede em casamento em público. Imagina. Tem duas coisas que você pode fazer: aceitar, se comprometer com isso, mas que pode ser um bom negócio, né? Ou rejeitar. Mas você não tem como ficar indiferente, porque se você ficar indiferente, já é rejeição. Concordam comigo? A única coisa que não é possível é ficar indiferente. A mesma coisa vale com o que Jesus fez por nós. A única coisa que não vale é a gente ficar indiferente. Ou a gente aceita isso, ou a gente rejeita isso. Ficar indiferente é a mesma coisa que rejeitar. Timothy Keller, autor best-seller do The New York Times, e uma das maiores sumidades em espiritualidade cristã hoje, fala, se Jesus for quem dizer, então o centro da sua vida toda está nele. E se não for, então ele é alguém a se odiar ou de quem fugir. Jesus disse que Ele é Deus. Ele mesmo falou isso. Se Ele for mesmo, a tua vida é dele. Ele te fez, Ele te salvou, a tua vida é dele. Sabe, se a gente deve respeito e amor aos nossos pais, se a gente deve incluir eles na nossa vida, porque afinal de contas eles nos geraram, imagina o que a gente deve então ao Deus que nos cria e que depois dá a vida por nós, para nos salvar. Se Ele for quem Ele diz ser, você deve a sua vida a Ele. Ele precisa e merece ser o centro da sua vida. Se Ele não for, Ele é um lunático, maluco, porque Ele diz que Ele é Deus. Tem muita gente hoje que diz assim, não, eu acredito em Jesus, mas eu acredito que Ele era um mestre, um professor, um profeta. Isso é impossível. Impossível.
Um cara que diz que ele é Deus. Ou ele é, e a gente deve tudo a ele, ou ele é maluco e um impostor. Timothy Keller ainda continua: o mundo moderno, no entanto, está cheio de pessoas que dizem acreditar em Jesus e compreender quem Ele é, e sem que isso revolucione a vida. Não passaram por nenhuma crise ou mudança duradoura. O único modo de explicar isso é contrariando o que afirmam, que eles não captaram de verdade o sentido de Ele ser Deus conosco. Presta atenção nisso. Presta muita atenção. Se você diz que você sabe quem Jesus é, e isso não muda ou não impacta profundamente a tua forma de viver, se isso não gera uma crise, se isso não gera uma reação muito forte em você, você não entendeu o que Ele é. Você não entendeu de verdade. Ele é Deus que te salvou. Diante disso, existem dois caminhos possíveis. Só dois. A gente pode continuar a nossa vida como sempre foi, rejeitando o pedido de casamento, sabe? Eu quero continuar vivendo do meu jeito, quero fazer as coisas como eu mesmo quero. É uma possibilidade. A segunda possibilidade é ser discípulo de Jesus. Pessoal, Jesus não chamou ninguém para ser admirador dele. Jesus não criou fã-clube. Ele criou uma comunidade de discípulos. O único relacionamento para Jesus que interessa e que é válido é ser discípulo dele, ser um seguidor dele. Não existe caminho do meio, não existe outra opção. Ou a gente rejeita, ou a gente aceita esse desafio. Se a gente aceitar sermos discípulos dele, a gente precisa saber algumas coisas, que a gente aprende da própria história de José. Primeiro, a gente tem que ter coragem para abrir mão da nossa reputação. Não sei se você parou para pensar, mas José e Maria viveram numa sociedade extremamente moralista, de certo e de errado, onde as pessoas iriam ver que esse menino nasceu antes da hora, né? E essa conversa de que foi gerado pelo Espírito Santo, eu acho que não ia colar muito naquela época. Então, de duas uma, ou eles se deitaram antes do casamento, ou ela foi infiel, o que significa que na sociedade moralista daquela época, eles seriam o resto da vida olhados de forma torta. E hoje, se a gente quer ser discípulo de Jesus, muitas vezes a gente vai ser olhado de forma torta. Talvez a gente vai encarar a zombaria e a gozação de pessoas. Segunda coisa, significa abrir mão da sua liberdade de escolha. Sabe o que era mais importante para um pai na época de Jesus? Escolher o nome do filho. Eles viviam numa cultura que valorizava muito essa questão de escolher o nome. O nome não era só para ficar bonito, o nome tinha um significado, revelava o propósito daquela criança. O nome era muito importante, direcionava o caráter deles, o nome. E o que o anjo falou? Não poderia escolher o nome, porque aquele filho é Deus. Você não pode escolher. Para ter Jesus na sua vida, você vai ter que abrir mão do seu direito de escolha. Para nós também. Ter Jesus na nossa vida significa receber a Deus na nossa vida. Significa que eu não vou mais decidir, eu quero isso, eu não quero aquilo. Significa que eu vou fazer da vontade dEle a orientação principal da minha vida. E vou tentar buscar, e eu sei que a gente vai cair muito nisso. Mas quando a gente cair, a gente vai levantar, vai pedir perdão e vai continuar indo nessa direção, pessoal. Isso significa ser discípulo de Jesus. Buscar saber a vontade dEle e tentar segui-la e obedecê-la. Eu vejo muita gente que diz que quer seguir a Jesus, mas não se esforça minimamente para entender qual é a vontade desse Jesus na sua vida. Isso não é segui-lo. Seguir a Jesus é abrir mão da nossa liberdade de escolha. É dizer, tudo bem, Tu és o Rei da minha vida. Seguir a Jesus significa assumir que nós somos pecadores, que nós rompemos esse relacionamento e que nós não conseguimos consertá-lo sozinho, nós precisamos de Jesus. Ser um seguidor de Jesus significa nós termos coragem de fazer parte da família de Deus. Não é uma caminhada sozinho, a gente precisa fazer parte de uma comunidade local. Deus nos chama para fazer parte de um povo. De um povo.
Bom, diante disso, que caminho você escolhe? Eu tenho hoje só 2 desafios para vocês que estão aqui com a gente, você que está na transmissão. Primeiro, você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer aceitar esse convite dele entrar na sua vida? Ou você quer rejeitar? Quer aceitar? Hoje pode ser o dia desse Natal ser diferente, porque Jesus não está só presente num presépio, Ele está presente na sua vida, no seu coração. Diante disso, também, para quem de repente já tem uma caminhada cristã há mais tempo, eu queria fazer só uma pergunta. Você que já é um discípulo de Jesus, tem vivido como um? Porque é muito comum que a gente viva como discípulo, mas de repente na área das preocupações, a gente se apavore como se a gente não fosse um discípulo dele. Ou de repente na área financeira, a gente se comporta como se a gente não fosse um discípulo dele. De repente na área afetiva, sexual, a gente não se comporta como se a gente fosse um discípulo dele. Você que já vive como um discípulo de Jesus, tem vivido como um em todas as áreas da sua vida.